Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom, viu, que você decidiu estar conosco nesse canal nessa noite. Que bom que você entende esse princípio de ouvir a palavra do Senhor. É dela que vem, as nossas estratégias para o dia a dia. É dela que vem as respostas, inclusive, para as maiores indagações que o homem pode ter, ou que os homens podem ter, porque a Bíblia é um livro de respostas, Então, se a gente quiser enxergar qual que é a nossa história, nós temos que olhar para a Bíblia. Embora há muitas referências, muitas literaturas hoje, inclusive algumas até boas, Mas nada como o livro sagrado. É ele que trata da criação da humanidade. Então, nossa origem ela está aqui. Todo o nosso princípio para a vida está aqui. E quando nós temos qualquer revertério na vida, a Bíblia chama isso de pecado. Aqui também está a solução. Então, que bom que você está aqui para ouvir a mensagem dessa noite. Você vai abrir a Bíblia comigo em Atos capítulo 5. A gente vai ler a partir do verso 17 até o 29 nesse início. Eu gostaria que você encontrasse comigo. Essa referência vai estar aparecendo aí para você. Atos capítulo 5, a partir do verso 17. Aí você encontrando, nós vamos orar e meditar nessa palavra nessa noite. Convido você também a compartilhar esse link dessa pregação, que você possa enviar para as pessoas que precisam ouvir essa mensagem. É uma mensagem sempre contemporânea, tratando das nossas realidades, do que estamos vivendo. A igreja, principalmente nessa última semana, ela esteve aí no foco, no holofote da sociedade. É sobre isso que eu quero tratar nessa noite. Então compartilhe esse link do YouTube, esse canal nosso, que você possa também ser um instrumento do Senhor para levar essa notícia ao coração de alguém que precisa de resposta por esses dias. Então, se você achou Atos capítulo 5, eu quero orar junto com a tua família, junto com a tua casa, e nós desfrutarmos dessa mensagem, desse pão do céu para os nossos corações no dia de hoje. Vamos orar, meus amados irmãos? Querido Jesus, é em Teu nome que estamos reunidos aqui, porque o Pai assim nos ensinou e temos essa atitude inclusive de obediência para ouvir a Tua palavra, embora com muitas restrições físicas, mas Isaías profetizou que o nosso Deus é o Deus de perto e é o Deus também de longe. Onde essa mensagem vai entrar nessa noite, que o Senhor possa habitar com Tua plenitude em cada coração e seja despertada a fé nos corações. Se alguém que vai me ouvir aqui, não sei se é nessa noite ou pela manhã ou em outro horário, outro período do dia, que possa ter o mesmo impacto no coração em nome do Senhor Jesus. E se alguém não te conhece, papai, que possa também ter essa sede de conhecer quem que é o nosso Salvador. Que os nossos corações sejam abertos nesse instante, os nossos ouvidos espirituais, a nossa mente, papai, concentrada na Tua palavra e ela possa fazer essa cirurgia em nós e trazer esse formato celestial em nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então vamos ler Atos capítulo 5, a partir do verso 17. Tenho bastante trechos da Bíblia para você. Eu procuro trazer essa mensagem bíblica para que não haja confusão no teu coração e você possa ser clarificado no entendimento. Verso 17 em diante de Atos 5 diz assim: Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: Dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem dessa vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo como haviam sido instruídos e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram o sumo sacerdote e seus companheiros, convocaram o Sinédrio, que é a Suprema Corte dos judeus, toda a Assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: Encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos não havia ninguém.
Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Neste momento, chegou alguém e disse: os homens que o Senhor expuseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Verso 27. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, e lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome, que é o nome de Jesus. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem, falando de Jesus. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Leio novamente o verso 29. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus, ou antes a Deus, do que aos homens. Amém? O capítulo 5, ele tem as suas particularidades. Ali no comecinho nós vemos um casal sendo levado a juízo ao vivo. E se a juízo é sendo ceifada a vida deles por causa de uma mentira, ali não tem a ver com a questão financeira de Ananias e Safira. Ali tem a ver com a mentira que eles fizeram ao Espírito Santo. Isso gera temor na comunidade. Se você ir lendo os contextos do capítulo 5, você percebe que a partir desse temor que gerou em toda Jerusalém, os apóstolos eles ganham maior relevância na sociedade. As curas são maiores ainda na questão do efetivo que é alcançado, a quantidade de pessoas que é alcançada. E por causa desse evangelho que foi crescendo em Jerusalém, os apóstolos são perseguidos. Não apenas perseguidos, eles são espancados, eles são aprisionados. Mas o texto diz que um anjo de Deus aparece, liberta esses homens e fala: voltem a pregar a mensagem de salvação. Esses homens são milagrosamente libertos. Quando vão procurá-los na prisão, no cárcere, cadê esses homens? Eles encontram eles pregando logo de manhã no templo. Aliás, a gente entende por estarem de manhã no templo, é um dia de domingo, é um dia que os sacerdotes mais trabalhavam, que é o sábado para eles. Expliquei numa mensagem anterior, depois você procure sobre o calendário judaico que nós falamos no dia da Páscoa. Então esses homens estão pregando lá e são levados novamente para o Sinédrio, que é a Suprema Corte dos judeus. E Pedro, cheio do Espírito Santo, ele traz uma mensagem que, olha, nós não podemos ficar encarcerados, nós temos uma missão. Deus nos deu uma missão, nós temos um propósito aqui na terra. Aliás, o anjo de Deus nos libertou para estarmos aqui pregando e nós não vamos obedecer essa história que vocês estão dizendo para a gente poder parar de pregar. Esse é o contexto aqui do capítulo 5, que depois nós vamos mergulhar mais um pouquinho. Então, meus irmãos, os apóstolos nessa igreja primitiva, não de antiga ou antiquada, fora da realidade, mas da primeira igreja como comunidade organizada, eles não aceitaram a voz do Supremo Tribunal dos Judeus, que disseram para eles: se calem a respeito de pregar esse evangelho que traz vida. Esses homens são levados para a corte, o assunto é levado para a corte e, mais uma vez, a igreja ganha. Por isso que eu trouxe esse tema para você, que nenhum homem pode fechar a igreja. Nós vamos entender no contexto todo aqui que nós percebemos que algumas estão fechadas, estamos cumprindo alguns decretos, sejam eles municipais ou federais, estaduais ou federais, mas a igreja continua operando. Isso é prova viva de você estar me ouvindo nessa noite. A igreja continua operando. Porque a igreja, meus irmãos, ela não senta num banco dos réus. A igreja não tem como ser colocada diante de um tribunal humano. A igreja é orgânica, a igreja é um organismo. Nós confundimos a igreja, aquela que tem um CEP, aquela que tem um endereço, aquela que tem um CNPJ, nós confundimos essa igreja orgânica com a igreja jurídica. Realmente a igreja com CNPJ hoje à noite está com as portas fechadas.
mas a igreja viva de Jesus e gloriosa que ele está preparando, ela continua levando a mensagem de salvação. Então não temos como nos aprisionar nesses decretos, sejam eles municipais ou estaduais. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 1 e 2, mais precisamente no verso 2, Paulo diz que não sabeis vós que nós, os santos, iremos julgar o mundo? Então a igreja, meus amados irmãos, ela não pode ser aprisionada dentro do STF do Brasil. Não é o STF que vai ter a sua voz falando se devemos estar abertos ou fechados. Aliás, em 1824 houve uma cisão entre igreja e Estado. Ainda éramos Brasil colônia quando isso aconteceu. Depois partiu para o Brasil imperial e chegamos no Brasil democrático. Mas a igreja ganhou essa liberdade no Brasil. Não somos um sistema, uma igreja ou um país conduzido por uma religião, que é o caso do Islã. Lá toda a federação, ela tem a sua religião e lá eles devem aceitar unicamente aquela religião. Diferente também, meus irmãos, de Israel, que é teocrático, eles são conduzidos pelas leis do Senhor. Então, no Brasil, nós temos esse sincretismo, essa fusão das religiões. Aliás, sincretismo é quando uma religião se mistura com a outra. O termo correto, técnico, inclusive, é um país laico. Todos podem expressar a sua fé, com o seu modo, com a sua liturgia. Então, o STF, a respeito de nós protestantes, não tem como e não tem crivo para impedir a adoração da igreja. Então a igreja física está fechada, nós estamos aqui adorando ao Senhor. Então, meus irmãos, é apenas uma crise que estamos vivendo, uma crise sanitária mundial. Então os decretos que aqui em Lins, na verdade, nós estamos submissos a ele, de deixar a igreja fechada, estamos contribuindo com a sociedade. Só que isso vai apertando o coração de alguns e a gente não vai entendendo os porquês, mas a Bíblia tem essa resposta, como eu disse no início. Então em Lins nós estamos parados de frente a alguns amigos meus pastores lá no Nordeste, lá no Pará, que está podendo conduzir os seus cultos com 25% de presença de todo o hall de membros da igreja, mas aqui em Lins hoje nós não podemos. Tudo bem, nós temos lá uma atividade individual, a pessoa pode expressar a tua fé, então eles deixaram essa vírgula para não ferir completamente a Constituição de 88 no Brasil, mas não podemos nos reunir coletivamente, mas o problema, meus irmãos, não é com a nossa adoração. Estamos livres ainda para adorar no Brasil. Então o problema é com a pandemia. Aliás, lá no artigo 5º da Constituição, lá trata especificamente da liberdade que nós temos de expressão, só que tem as ressalvas, desde que não perturbe a ordem pública. E eu quero aprofundar um pouquinho nessa abertura aqui, para você poder compreender que se for liberadas as atividades religiosas, meus irmãos, não apenas nós, protestantes, teremos a liberdade de expressão de culto na coletividade, mesmo que reduzida a participação dos irmãos. Todas as religiões são liberadas no Brasil. Quer ouvir o nome de algumas? Sejam nós protestantes, que vêm da linha da reforma de Lutero, sejam dos católicos, sejam dos ubandistas, kardecistas, seixonoe, mormons, morson, maçons, espíritas, budistas, ortodoxos, carismáticos, hinduístas, judaístas, testemunhas de Jeová, neopaganismo. Todos os laicos têm liberdade de expressar o teu culto. Então não é uma luta contra a igreja evangélica que foi desencadeada essa semana. Repito, o STF não tem crivo para isso. Nós ficamos em destaque na sociedade, na verdade, porque o crescimento dos ditos evangélicos no Brasil cresceu. Na verdade, essa é a linha protestante, ela cresceu, e isso aí está incomodando a sociedade. A linha que é dos católicos conservadores tem perdido a sua expressão, que inicialmente por Dom Pedro ela foi forçada a ser uma nação católica, mas por causa da laicidade está crescendo a cristão protestante. Então essa é uma instrução histórica, na verdade, para você acompanhar tudo isso. Então eu percebo também alguns amigos meus que são pastores,
que estão angustiados devido a esse decreto. Querido irmão e amigo que é líder de uma igreja, descanse no Senhor. Ele é o dono e Senhor da igreja, Ele é o cabeça da igreja, conforme está registrado em 1 Coríntios 11, que Cristo é o cabeça da igreja. Então descanse no Senhor que Ele tem cuidado de nós. Só que nós somos alvo por quê? Os indoutos, aqueles que não conhecem a palavra, eles sagazmente nos atacam por causa dos inúmeros escândalos, principalmente financeiros, que há no Brasil, e colocam todo mundo dentro de uma mesma vasilha e acham que todas as igrejas são iguais. Então há uma diferença muito grande, meus irmãos, entre a igreja bíblica e a igreja que é um circo, na verdade. O que nós podemos trazer para você, sim, que tem aqueles que são lobos devoradores que enganam a igreja. Conforme está escrito, Jesus falou que haveriam esses lobos devoradores que iriam terrivelmente destruir as ovelhas dele, mas são ovelhas guardadas pelo Senhor. Só que eu quero trazer para você uma instrução que todos os pastores têm direitos bíblicos. Vou ler um trecho para você que às vezes fica escandalizado com as questões financeiras das igrejas. Então eu coloquei aqui entre parênteses, sim, tem aqueles que abusam da igreja, tem aqueles que abusam das pessoas, que enganam, que fazem um terrorismo na mente das pessoas e acabam enganando a muitos. O fim deles está decretado também. Mas ouça o direito de um apóstolo, ouça o direito de um pastor. Já sabia que tem direitos pastores ou não? 1 Coríntios, capítulo 9, versos 13 e 14. Diz assim, de 1 Coríntios 9, 13 e 14. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo? Então, quando se trata de coisas, é tudo que é relacionado à operação do templo. E os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar. Então não pode criticar, meus irmãos, aqueles que não têm conhecimento ou fundamento bíblico a respeito de uma vida pastoral. Da mesma forma, que é o verso 14, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho, as boas novas que estou pregando para você aqui nessa noite, que vivam do Evangelho. Pastores têm biblicamente direito. Então o que nós estamos vendo aqui é alguns amigos sofrendo porque há um risco muito grande da pessoa jurídica, a igreja, falir. Sério talvez esse assunto para você, mas só fale a igreja que não tem uma vivência bíblica. Só fale uma igreja que abandona as suas práticas, que abandona o pastor e a sua família. Também posso falar o contrário, que tem aquele pastor que por causa da pandemia, que abandona a igreja também. Mas a Bíblia vai tratando disso aí e Paulo faz uma advertência seríssima contra aqueles que passam a viver ociosamente. Na segunda carta aos Tessalonicenses, que nome grandão, né? Segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo vai tratar dos ociosos. Então o problema, meus irmãos, que muitos estão enfrentando hoje, a igreja quer abrir porque quer ganhar dinheiro, quer sustentar pastor, quer isso e quer aquilo. Então um recadinho para os que não têm entendimento na palavra. Todos os pastores têm direito de se alimentar daquilo que acontece no templo. É um direito. 1 Coríntios 9, 13 e 14. Só que tem advertência para aqueles que vivem ociosamente. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 6, 7, 8 e 9, dizem assim, a partir do 6. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente. Sabe gente que não faz nada, meus irmãos, que não pratica, que não produz nada? A Bíblia adverte os preguiçosos. Só ler Provérbios 6, Salomão diz assim, que os preguiçosos vão aprender com a formiga, que não tem supervisor, que ajunta no verão para poder ter armazenamento no inverno. A Bíblia combate os preguiçosos. E não conforme a tradição que vocês receberam de nós, apóstolos que trabalham, que pregam fielmente a palavra. Verso 7. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, Paulo falando, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês. Nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Sabe, Paulo falando assim, nós não ficamos extorquindo a igreja. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Que lindo, né?
Paulo falando assim, de dia eu pregava o evangelho, à noite pregava o evangelho. Alguns dias da semana, Paulo, Priscila e Áquila, que eram amigos de profissão, que faziam tendas para o exército romano, eles eram tapeceiros. Trabalhavam o dia todo para poder suprir e não ser um peso para a igreja, que a igreja tem que dar dinheiro para o apóstolo, que a igreja tem que suprir a família do apóstolo. Existe coerência nisso, meus irmãos. Verso de número 9. Não porque não tivéssemos tal direito. Ele diz assim, nós temos todo o direito de ser suprido por vocês, mas não queremos ser um peso para vocês. Mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitados por vocês, ou seja, trabalhem também. Verso 10. Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isso. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Então por isso que a igreja não ajuda preguiçoso. Por isso que a igreja não leva a cesta básica para preguiçoso. Por isso que a igreja não compra remédio para preguiçoso. Por isso que a igreja não paga aluguel de preguiçoso, nem gás, nem qualquer outro tipo de ajuda. Porque tem uma advertência. Meus irmãos, esse princípio que eu estou trazendo para vocês, olha que pesado. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Paulo combatendo a ociosidade. E por fim, no versos 11, 12 e 13, pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos. Os irmãos, por que eles ficaram preguiçosos? Jesus vai voltar, então vamos parar, abandonaram tudo mesmo, falando, Jesus vai voltar, então não precisa mais trabalhar, deixa a igreja suprir a gente, vamos aguardar Jesus voltar. Que vergonha. Mas andam se intrometendo na vida alheia. Falta de trabalho leva a gente a se meter na vida dos outros. Paulo está falando isso. E tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente como o seu próprio pão. Então, meus irmãos, às vezes nós achamos que é vergonha, vou ter que catar latinha, pastor, é trabalho, é honra. Vou ter que descarregar um caminhão e vou ter que ser, como que chama mesmo? Chapa, né? Vou ter que ser chapa lá na Rondon, aqui em Lins, no caso. É trabalho, é honra. Vou ter que fazer um negócio que diante dos olhos da sociedade é vergonhoso. Trabalho na Bíblia é honra. Desde o princípio Deus disse para Adão, do suor do teu rosto comerás. Então, meus irmãos, a gente não ajuda preguiçoso mesmo. E ele termina assim no verso 13, de 2 Tessalonicenses 3. Quanto a vocês, irmãos, nunca cansem de fazer o bem. Por isso, meus irmãos, essa ordem de não se cansar de fazer o bem, porque a gente vai encontrar pelo caminho um monte de gente que não quer nada com nada e acha que é dever da igreja ajudar. E, aproveitando esse assunto de fazer o bem, e se nós restringirmos as ações da igreja, meus irmãos, a sociedade sofre muito, porque as igrejas alcançam muitas vidas, são supridas com alimento, com roupa, com remédio, com consultas, cirurgias, o que precisar, a igreja está à disposição, porque nós não nos cansamos de fazer o bem. Mas tem aqui uma advertência, quanto aos preguiçosos, pessoal, falo para os preguiçosos irem trabalhar. Pastor, mas é pandemia, o desemprego está explodindo no Brasil, a questão do índice do desemprego. Só um recadinho para você, quem quer trabalha, meus irmãos, quem quer produz. É que nós ficamos presos muitas vezes nos princípios da CLT, né? A gente quer um registro, a gente quer INSS, quer FGTS, a gente quer algumas bonificações e acaba perdendo de vista que isso é recente para organizar e nós fugimos do perigo de voltar para a escravidão. Então, por isso que tem esse regime da CLT. Mas a Bíblia adverte os preguiçosos. Tem que produzir, meus irmãos. Tem que correr atrás, como diz o pastor Lucinho. Pois bem, então, independente da pandemia, independente do bombardeio que há na nossa vida por ser pastor e achar que o nosso negócio na igreja é só dinheiro, então vocês viram aí que tem um cenário todo que fortalece tudo isso. Mas uma igreja, irmão, só fale juridicamente, ela só tem que fechar as suas portas juridicamente por causa dos seus compromissos financeiros. Ela só fecha se a igreja deixa de ser fiel, essa é a verdade. Como é pandemia, não vou contribuir mais, lê do engano. Como está fechada a igreja, não vou mais fazer as minhas obrigações, lê do engano. Então as igrejas vão fechando por causa da infidelidade da sua própria comunidade. Isso é o maior perigo. Então a igreja, ela pode perecer sim, se essa igreja ela não tem entendimento bíblico.
Então essa abordagem do STF, que aconteceu esses dias, não é contra as igrejas. Ela tem a ver com ordem pública. Nós não estamos impedidos de pregar o Evangelho. Aliás, ninguém prende a palavra de Deus. Aí eu quero entrar aqui na mensagem que eu li, em Atos capítulo 5. Quase meia hora depois para poder entrar na mensagem. Em Atos 5 nós vemos Pedro desobedecendo os homens. Milagrosamente ele é liberto. E no verso 29 lá de Atos ele fala assim: é preciso obedecer antes a Deus que aos homens. Pastor, então bora lá, vamos abrir tudo, vamos arregaçar as mangas e vamos abrir as igrejas? Depende do propósito. Estamos sendo impedidos de pregar o Evangelho? Se não, não podemos desobedecer, meus irmãos. Estamos livres para pregar o Evangelho. Aliás, você pode pregar o Evangelho em qualquer lugar do Brasil. A perseguição não é com a igreja. Aliás, tem alguns amigos que estão confundindo esse período de perseguição. A igreja brasileira ainda não viveu perseguição, meus irmãos. Estamos vivendo uma restrição por questão da vida. E esse é o ponto mais principal, meus irmãos, é preservação da vida. Queridos, vocês que conhecem o nosso ministério, não é um ministério expressivo que pode falar estamos tranquilos. A cada mês um milagre acontece, meus irmãos. É pela fé que vivemos também. De repente tem outros que estão mais tranquilos com seus megas templos, conforme a mensagem maravilhosa que o pastor Jorge Linhares disse, que o pastor mesmo que às vezes tem essas dificuldades lá nos lugares mais extremos da cidade, escasso de recurso, que depende mesmo da comunidade para sobreviver. Eu tenho uma mensagem também ao teu coração, querido pastor. Ministre mesmo ao coração das tuas ovelhas, para que eles continuem sendo fiéis, mesmo com o templo fechado. Então a perseguição não é com o Evangelho. Pedro fala assim, vocês não podem nos impedir de pregar o Evangelho. Nós temos uma ordem do nosso juiz supremo, que é Deus. Deixa eu citar para você, Isaías 33, a respeito da nossa obediência, quem que nós devemos obedecer. Isaías é muito feliz quando registra isso aqui, Isaías 33, verso de número 22, perdão. Isaías 33, 22. Pois o Senhor é o nosso juiz. Vocês estão com medo no Brasil do STF? Pois o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. Deu para entender, querido servo do Senhor? Quem que manda em nós? Quem que é o cabeça da igreja? Não é o Supremo Tribunal Federal do Brasil. Eles organizam as questões, meus irmãos, do dia a dia. E quando ferimos a ordem pública. Mas quanto às nossas leis, ela vem do céu para nós. O verso 22 ainda continua. O Senhor é o nosso rei, é Ele, o Senhor, que nos vai salvar. Então acalme o teu coração. Logo essa pandemia passa e nós vamos ver um lugar de adoração novamente. Então Pedro diz assim, vocês não vão impedir da gente de adorar. E foram libertados, de manhã já foram pregar, são levados diante do Sinédrio, de novo, e o Sinédrio diz assim, Anás, Caifás, aquela corja que tinha lá no Sinédrio, os mesmos que alguns dias atrás crucificaram Jesus, dizem de novo, nós vamos perder espaço para vocês. Subentendido estava essa mensagem da corte religiosa. Eles queriam silenciar os apóstolos. E os apóstolos só se fortaleciam lá porque o poder de Deus estava com eles, os milagres aconteciam, as maravilhas aconteciam, eles estavam na graça do povo. Aí esses líderes religiosos começaram a ficar assustados com a expressão agora dos apóstolos, dizendo assim, eles vão tomar tudo isso aqui, o governo vai para a mão deles. Na verdade já estava, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador. Então esse medo que eles ficaram dos apóstolos levou eles para a prisão. Quando eles saem, milagrosamente, continuam pregando, são presos novamente, são açoitados, chibateados novamente. E o lindo do texto de Atos capítulo 5 fala que depois deles serem terrivelmente açoitados, eles ficam felizes por ter sofrido pelo nome de Jesus. Mas teve uma advertência no meio do texto aqui, onde Gamaliel
um rabino muito influente e respeitado, conhece a história e ele fala assim: vamos acalmar aqui, Sinédrio. Eu tenho uma proposta para vocês. Algum tempo atrás surgiu alguns grupos aí também de religiosos. A hora que o líder deles morreu, todo mundo dispersou. Teudas. Depois apareceu outro Judas aí também, que tinha uma expressão terrível aqui. Perturbou bastante a sociedade. Quando ele morre, dispersou todo mundo. Vamos ver o que esses homens estão fazendo. Se é de Deus, vai prevalecer. Mas, se nós continuarmos lutando contra eles e eles estão fazendo a vontade de Deus, nós vamos estar lutando não contra eles, mas contra Deus. Meus irmãos, vocês estão com medo do quê? Do STF? Pergunto de novo. A briga deles não vai ser com a igreja do Senhor, eles podem estar lutando contra Deus. Teudas morre, dispersa todo mundo. Judas morre, dispersa todo mundo. Jesus morre, ressuscita. Eles estão inquietos porque esses saduceus que nós lemos aqui no verso 17 de Atos 5, eles não acreditavam na ressurreição, diferente dos fariseus, que eram zelosos, caprichosos, mas o coração era podre, Jesus falou. Os saduceus preocupados com essa mensagem de ressurreição, e essa é a mensagem poderosa para nós, que o nosso Redentor está vivo. O Evangelho continua agora, depois de 2021 anos, estamos aqui celebrando essa bênção ainda da ressurreição. Então Gamaliel, ele foi muito feliz. O que esses homens fizeram, se for de Deus, vai prevalecer. Depois você lê o restante capítulo 5 de Atos, está isso aí. Então aqui em Atos, eu citei para você uma desobediência aos homens de Pedro e os outros apóstolos, porque eles foram impedidos de pregar o Evangelho. Só vamos desobedecer, meus irmãos, a ordem dos homens, quando disserem assim para nós: vocês não podem pregar o Evangelho. Aí sim a gente desobedece. Pastor, mas está escrito em Romanos 12, temos que ter paz com todos. Está escrito também em Romanos 13, temos que nos submeter às autoridades, desde que não firam a lei perfeita, que é a palavra. Toda lei se submete à Bíblia. Então nós estamos regidos pela palavra do Senhor e não provocamos nenhum tipo de desordem pública. Acredito que vocês estão acompanhando esse raciocínio comigo. Eu quero citar mais 2 ou 3 exemplos aqui na Bíblia. Lá no Velho Testamento, porque teve também situações que as pessoas tiveram que desobedecer às ordens dos governadores. Aqui eu peguei de cara no Novo Testamento. Pedro desobedecendo às ordens dos homens de pregar o Evangelho. Pedro fala: nós vamos obedecer a Deus, vocês não. Quanto a pregar o Evangelho, nosso negócio é levar adiante a mensagem de salvação. Mas vamos ver no Velho Testamento se alguém teve que sofrer tudo isso. Sim. Êxodo capítulo 1, acredito que essa mensagem agora estará em Êxodo, para depois nós concluirmos. Êxodo capítulo 1 vai falar de 2 mulheres que tiveram que desobedecer às ordens do governador do mundo, Faraó, rei do Egito. Verso 15, 16 e 17 de Êxodo 1. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifra ou Sifrá, e Puá eu disse Sifra porque no hebraico é Chifra, que chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixa-a viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito e deixaram viver os meninos. O rei do Egito preocupado: vão tomar tudo aqui agora, vão dominar tudo aqui agora, mate os meninos, não queremos esses meninos montando um exército aqui. As parteiras, numa leitura um pouquinho antiga, se você pegar, eu tenho lá em casa a Torá, essas parteiras lá escreve no original, no hebraico, as parteiras para os hebreus. Pode ser que elas eram egípcias, mas como se tratava de vida, como se tratava de um decreto, meus irmãos, de infanticídio, elas desobedeceram a ordem do rei do Egito. E Deus foi bondoso com essas mulheres. Deus guardou essas mulheres. Elas não obedeceram às ordens do rei do Egito. Temeram a Deus, porque havia uma infração contra a vida. Só Deus tem o direito de dar e tomar a vida. Jó falou muito bem isso aí. Deus deu, Deus tomou. A vida vem dele.
Aí no capítulo 2, o decreto ainda existe de infanticídio. No capítulo 2, Arão e Joquebede decidem se casar. Agora só vou recitando para vocês aqui. E eles decidem ter um filho em meio desse decreto. Desobedeceram novamente a ordem do rei do Egito. Não, nós vamos ter um filho sim. Deus deu uma ordem para a gente multiplicar e encher a terra lá atrás. Primeiro em Adão, depois em Noé, no segundo repovoamento. Arão e Joquebede, os pais de Moisés, desobedeceu o rei do Egito. Porque a ordem era ter filhos. Obedeceram. E Deus guardou, eles esconderam por 3 meses Moisés. Não podendo esconder mais, aí vem a terceira pessoa que desobedece. Na verdade, a quarta. Pedro e os apóstolos, o primeiro grupo que eu mostrei para vocês. Sifra e Puá, as parteiras, desobedecem o rei do Egito. Arão e Joquebede, desobedecem o rei do Egito. E agora a filha do faraó desobedece. Capítulo 2, verso 5. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-la. A filha do faraó estava se banhando por causa do seu ciclo menstrual que ela estava vivendo. Assim era a purificação lá. E ela estava tendo esse momento quando ela vê esse cesto onde o Moisés está dentro. Depois ela vai colocar o nome, né? Verso de número 6. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus, por causa da circuncisão, né? Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. A filha do faraó desobedeceu a ordem do pai, governador do Egito. Será que o governo tem poder, meus irmãos, de fechar as igrejas? É isso que pesa, e eu quero concluir com você. Em Apocalipse, capítulo de número 3, uma palavra muito clara ao nosso coração. Apocalipse 3, versos 7 e 8 apenas. João escrevendo à igreja, ele está ilhado, mas ele tem uma mensagem para as igrejas. João está ilhado no exílio por perseguição religiosa. João, não suportamos mais o teu evangelho aqui. É enviado para a ilha de Patmos. Sobrevive a um trauma terrível, ele sobrevive a uma tortura terrível e é levado para a ilha de Patmos. Lá o Senhor aparece e o coloca agora para poder transmitir uma mensagem às igrejas. E então, no capítulo 3, no verso de número 7, esse aí que eu tinha achado aqui, João vai dizer assim à igreja Filadélfia. Depois você busque, que interessante que é esse termo Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro e que tem a chave de Davi, ou seja, a autoridade do governo de Jesus. Chave de Davi é uma linguagem tipológica aqui, tá? Para você entender que é o governo de Jesus que vai vir sobre a terra. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Então não tem nada a ver com o CNPJ, meus irmãos. O que ele abre é a porta da salvação. E foi inaugurado, só você ler Isaías capítulo 60, 61, sobre o dia da salvação. A porta que Jesus abre, chave de Davi, o governo de Jesus, ninguém fecha essa porta, meus irmãos. Triste ver um monte de igreja
física fechada, mas a igreja orgânica está viva e trabalhando para o Senhor Jesus. Essa igreja continua ministrando a palavra de vida e de salvação. Então a porta que ele abre de salvação, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, esse trocadilho que João faz aqui, meus irmãos, é para mostrar também que quando aqueles desobedientes forem encerrados ou fechados no lugar de perdição, essa porta ninguém pode abrir. Ele que tem a chave da vida, ele que tem a chave do inferno, é Jesus que governa sobre os povos, é Jesus que governa a tua vida. Então não estamos presos num templo. Aliás, Estevão diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. O templo físico é para a gente se organizar, meus irmãos, para facilitar a nossa expressão de fé. Mas a igreja continua aberta. O teu coração está aberto nessa noite. E por último, Isaías 43, um texto maravilhoso. Eu fecho com você essa mensagem nessa noite sobre o poder de Deus nas ações que Ele tem sobre nossa vida. Olha que texto lindo, de Isaías 43, a partir do verso 1 mesmo. Mas agora assim diz o Senhor, aquele que criou, ou que o criou, ó Jacó. Promessa isso aqui, né? Quando fala de Jacó. Aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Meus irmãos, a igreja não está sobre um alicerce financeiro. A igreja está sobre uma rocha que é Cristo. Ele que sustenta o teu povo. Do jeito que Ele deu suprimento para o povo no deserto, maná, água, carne, Ele tem alimento para a tua igreja hoje. Seja alimento físico, Deus envia os teus servos para suprir a tua casa se tem alguma necessidade. Esse é o poder da igreja. Verso 2. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não os deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Do Egito, como resgataste para livrá-lo a Etiópia e Seba em troca de você. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Não tenha medo, pois estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, do Ocidente ajuntarei você. Direi ao Norte, entregue-os. Ao Sul, não os retenha. De longe trago os meus filhos e dos confins da terra as minhas filhas. Todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Trago o povo, o que tem olhos, mas é cego, o que tem ouvidos, mas é surdo. Todas as nações se reúnem e os povos se ajuntam. Qual deles disse isso e anunciou as coisas passadas? Que eles façam entrar suas testemunhas, para provarem que estão certos, para que outros ouçam e digam, é verdade. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolhi. Então a igreja vai julgar as nações como testemunha. Verso de número 10 ainda. Para que saibam a quem creiam, ou que creiam em mim, e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, Deus nenhum se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, além de mim não há Salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei. Não um deles estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Verso 13 fecha. Desde os dias mais antigos, eu o sou. Não há quem possa livrar de minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Uma versão antiga, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém fecha a igreja, meus irmãos. Estamos aqui para adorar o Senhor. Vivemos essa crise aí sanitária que logo se encerra. E o nosso Redentor vai nos fortalecer. Então que essa mensagem possa ser algo que ajude a clarear o teu entendimento. Continue suprindo a tua igreja, continue ajudando os teus pastores, continue ajudando a família pastoral, continue ajudando os teus irmãos. Não se canse de fazer o bem. Mas quanto às crises políticas que nós vivemos, fique em paz. Agindo Deus, quem impedirá? Quero orar com você para encerrarmos nessa noite e que Ele guarde o teu coração. Oremos, meus irmãos. Pai, te agradecemos por essa porção preciosa ao nosso coração, que nos traz paz, inclusive.
entendendo que se alguém entrar numa empreitada contra a igreja, não será contra nós, Senhor. É uma luta contra Deus. Mas quando o Senhor age, ninguém impede. Que os meus irmãos que me ouviram nessa noite possam levar adiante também essa mensagem. Que seja despertada a fidelidade no coração de cada um, papai, onde o Senhor plantou para poder suprir a igreja local. Eu oro por todos aqueles nossos irmãos que estão enfraquecidos também na fé, que não estão tendo esse acesso à mensagem, Senhor. Mas que haja enviados do Senhor, mensageiros de paz, que levem essa mensagem de vida novamente aos nossos irmãos. E amado Espírito Santo, que a semana que entra agora, é por fé que nós clamamos, que ela possa ser uma semana de milagres. E do jeito que aqueles nossos irmãos saíram felizes, Pedro e os outros, por terem sido chibateados por causa da palavra, nós nos alegramos pelas perseguições, porque Jesus disse em João 16 que nós teríamos aflições. Então, amado Espírito Santo, que em meio a toda essa turbulência, nós possamos desfrutar da Tua plena paz, que excede todo entendimento. Que haja cura por esses dias, que milagres entrem nos lares em nome do Senhor Jesus. O Evangelho vivo, a mensagem viva, possa continuar sendo propagada com liberdade no Brasil. Abençoamos todos os nossos ministros no Brasil, inclusive, papai, para que o entendimento deles sejam abertos a respeito da necessidade de salvação. E pedimos perdão pela nossa nação, pelos nossos irmãos que muitas vezes não mudam os más procedimentos, papai, para que o Senhor venha e saia da nossa terra. Então que haja um arrependimento genuíno na nossa nação. E o Senhor nos liberte desse mal que vivemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, tenha uma ótima noite, uma ótima semana, um ótimo dia. Não sei que horário você está vendo essa mensagem, mas que o Espírito Santo continue suprindo tudo na tua casa e no teu coração. Em nome de Jesus, beijo nos corações, fiquem na paz.